Olá, quero dizer que é uma satisfação muito grande poder estar aqui participando desse evento, dessa produção de conhecimento, cumprimentar a todos os organizadores deste evento e também os participantes e dizer que é muito importante nós estarmos aqui para participar desse momento, dessa produção de conhecimento, esse momento em que há esse fomento, né, da pesquisa, e isso é muito importante para os campos literários. Eu sou Wagner Pereira de Souza, eu sou mestre em letras pela Unemate, Mato Grosso, da cidade de Sinop, e eu estou aqui para apresentar o trabalho intitulado Entrelaçando Narrativas, uma análise das relações interligadas entre dois líderes em posições distintas no romance Torto Arado. O romance Torto Arado, de Itamar Vieira Júnior, foi publicado no ano de 2018 em Portugal pela editora Leia. No ano seguinte, é publicado no Brasil pela editora Todavia. Vencedor dos prêmios Leia, Jabuti e Oceanos, Torto Arado é um dos maiores sucessos de Itamar Vieira Júnior e de destaque de público e crítica da literatura brasileira das últimas décadas, traduzido em mais de 20 países. O romance traz inúmeras possibilidades analíticas, mas um de seus maiores feitos é o de dar protagonismo a vozes que historicamente estavam silenciadas ou com pouca ênfase no cenário literário. Assim, vê-se que personagens outrora marginalizados estão em primeiro plano na composição desta obra, como é o caso das mulheres negras, inclusive o da personagem Belonísia, que tem parte de sua língua decepada que suprime a sua voz. Entretanto, ela é a narradora da segunda parte que tem o mesmo nome da obra, que é Torto Arado. Dividido em três partes distintas, a saber, Fio de Corte, Torto Arado e Rio de Sangue. Os narradores dessa tríade são femininos. As duas primeiras partes são narradas pelas irmãs Bibiana e Belonísia, respectivamente, e a terceira por um espírito ancestral, Santa Rita Pescadeira. Uma coisa interessante aqui sobre essa personagem, que ao final também é a narradora, é que ela está presente em toda a obra, mas somente na terceira parte é que ela vai se dar a conhecer ao leitor. É que nesse momento da terceira parte é que vamos ter contato com mais profundidade, conhecendo então essa narradora. O romance narra a história de quilombolas ambientalizados do recôncavo baiano. Pode-se dizer que a narrativa encontra uma correspondência com alguns clássicos da literatura brasileira da década de 30 do século passado. A exemplo de O 15, de Raquel de Queiroz, que foi publicado no ano de 1930, e Vidas Secas, de Graciliano Ramos, publicado no ano de 1938. Ambos os romances tratam sobre a vida de sertanejos que peregrinam no sertão nordestino. Então, uma similaridade aí com o romance Torto Arado, que também representa essa vida sofrida, né, de quilombolas ali no sertão da Bahia. O foco deste estudo é mostrar como estão interligadas as representatividades destes dois líderes, que ocupam posições distintas na narrativa. Um deles é Zeca Chapéu Grande, que retrata a experiência com base nos saberes e fazeres ancestrais,
advindo tanto da cultura oral quanto dos mistérios espirituais da religião praticada naquele local, o Jaré. Somente na Chapada da Diamantina, onde foi ambientado o romance, é que essa religião de matriz africana ela é praticada. O Jaré é essencialmente dessa região. Em contrapartida, Severo é o menino que cresce observando as práticas do líder supremo, mas que ao ter contato com o saber intelectual, vai lutar pela conquista dos direitos coletivos do seu povo. Zeca Chapéu Grande é um homem maduro, pai de família e também curador, porém ausente dos conhecimentos intelectuais. Não sabe sequer assinar o nome. Por meio dele, toda a comunidade é liderada pelas curas, tanto material quanto espiritual. Além de ser detentor de um vasto saber dos movimentos ligados à natureza. Na outra extremidade, representando a geração mais jovem, Severo é um homem estudado, líder político e de uma bravura que faz jus ao significado do seu nome. Ao ter contato com as leis, conscientiza-se de que alguma atitude necessitava ser tomada para que fosse extirpado o jugo que era imposto ao seu povo. Outro fator preponderante e também o ponto de intersecção entre essas duas personagens é a escola que chega no Quilombo. Esse conhecimento representa a democratização e vai incomodar os detentores do poder e provocar uma onda de violência antes não vista naquela comunidade. Severo, o revolucionário, será o principal mártir dessa luta. Nesse sentido, alguns temas são importantes discuti-los para que, na compreensão dos fatos, como alienação, emancipação, a escola como democratização do conhecimento, lutas por diferenças entre gerações. Zeca Chapéu Grande desenvolve um notório trabalho de liderança, pois fornece orientação espiritual e moral aos membros da sua comunidade, oferece aconselhamento e apoio emocional em questões pessoais e espirituais. Transmite ensinamentos religiosos através de sermões. Comunica princípios éticos e morais da fé que lidera. Desempenha um papel ativo na liderança da comunidade, promovendo valores éticos e morais. Promove justiça social e busca solução para os problemas sociais. Seguindo seus objetivos, Severo chegou a ser adjetivado como indomável, pois caminhou por estradas, levantou sua voz em discursos, enfrentou os novos donos e o chefe dos trabalhadores. Essa ação foi uma peça-chave para moldar a ele mesmo em meio ao movimento que parecia crescer na vida daquele povoado. Foi esculpindo Água Negra, fazendo-a se transformar num lugar diferente. Água Negra, que é o nome da fazenda, onde o romance é ambientalizado, que, conforme o que foi dito, está sendo modificado pela liderança desse militante, o Severo. Como extensão desse trabalho, Severo colheu assinaturas para fundar uma associação de trabalhadores. Disse que precisávamos nos organizar, ou do contrário, acabaríamos sendo expulsos. Essa foi uma fala de Severo num determinado momento da narrativa. Além disso, a análise das relações entre os líderes em posições distintas nos leva a explorar questões de identidade, justiça
e resistência. Os personagens, ao serem confrontados com dilemas éticos e sociais, questionam não apenas as estruturas hierárquicas, mas também buscam redefinir seu papel no tecido social. Essa busca por autonomia e reconhecimento cria um ambiente tenso e provocativo, no qual as narrativas se entrelaçam para formar um comentário complexo sobre a natureza humana e as relações de poder. Assim, a obra Torto Arado revela-se não apenas como uma narrativa envolvente, mas como um espelho reflexivo da sociedade, proporcionando ao leitor a oportunidade de contemplar as interseções entre as histórias dos líderes em posições distintas e, por conseguinte, entre as múltiplas facetas das experiências humanas. Então era isso que nós tínhamos para apresentar. Esse aqui é um parâmetro sobre o romance Torto Arado. Ele é muito mais do que isso, mas nós fizemos esse recorte para a nossa produção. E eu quero agradecer, então fica aqui o meu muito obrigado a todos.